Bom, vamos lá, fim da rodada, né? Das oitavas de final. Eu ia gravar esse vídeo, pra você ter uma ideia. Eu ia gravar esse vídeo no pós-jogo do Flamengo. Assim que o Flamengo perdeu pro Bayern, eu falei, vou gravar esse vídeo porque tá bem claro a minha opinião, ela foi só confirmada nesse jogo. Aí acabou domingo e tal, esperei um pouco, falei, ainda bem que eu esperei. Ainda bem que eu esperei acabar a rodada, porque os demais jogos da rodada, dos brasileiros e os demais jogos, só corroboraram com a minha opinião. Só corroboraram. Confirmaram a minha tese, na verdade. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Existe uma linha muito tênue entre convicção e teimosia. Muito tênue. Para você sair da convicção para teimosia, é rapidinho. Tipo, a linha entre as duas coisas são muito próximas. E eu acho que essa rodada deixou bem claro isso pra gente. Por quê? Vamos lá. Tem clubes que têm a sua identidade. Eu vou fazer vou contextualizar primeiro para depois falar o que eu acho sobre o Palmeiras, né, nessa rodada. Tem clubes que têm a sua identidade. Então, quando você olha para o Manchester City, por exemplo, nesse presente e num passado não tão longe, né, com o Guardiola, você lembra de um clube propositivo. Um clube que joga com a bola no pé, com muita troca de passe. Você não consegue ver o Manchester City jogando de uma forma diferente. Porque ele tem essa identidade, esse DNA. Né? Porém, ele tem material humano para isso, ele tem pé de obra para isso. O Manchester City é o melhor, é top 4, melhores elencos do mundo. Então ele tem material humano para isso, para jogar como ele quer, contra quem ele quiser. E você olha pro Real Madrid, por exemplo, você consegue falar para mim qual que é o DNA do Real Madrid, qual que é a identidade do Real Madrid? Você consegue me apontar? O DNA do Real Madrid é um DNA campeão. Eu não consigo falar o Real Madrid é um time ofensivo, o Real Madrid é um time defensivo, o Real Madrid é um time que joga com posse de bola, o Real Madrid é um time que joga com contra-ataque. Não, o Real Madrid joga para ganhar. E jogar para ganhar é jogar da melhor forma para te dar o resultado. Por que eu tô falando isso? Tanto o Flamengo quanto o Fluminense nos deram uma lição. Eu não vou falar aqui sobre o jogo do Palmeiras, já falei no meu pós-jogo. Achei que foi um jogo excelente, o Palmeiras adotou ali... excelente não, né? A gente poderia ter liquidado o jogo no tempo normal, no tempo regulamentar. Não precisaria ter levado para prorrogação. Pelas chances criadas e pela falta de efetividade. E talvez pela baixa criatividade ofensiva, né? O Palmeiras ainda peca muito na criatividade ofensiva. Apesar de ter atacado bastante, tal, as finalizações eram algo meio fortuito, dependia muito de jogada individual. Mas voltando ao jogo do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo, claramente, aí eu não sei se foi uma opção do Felipe Luiz, se o Felipe Luiz quis dar o DNA dele, quis mostrar a assinatura dele, tipo, se mostrar pro mundo, falar, eu sou o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, eu quero mostrar pra vocês qual é o meu estilo de jogo. Talvez ele queria ali dar o currículo dele, né? Era o ambiente correto, o ambiente propício para ele se mostrar pro mundo. E para ele fazer isso, ele abordou ali, ele mostrou um estilo de futebol, aplicou um estilo de futebol que foi ineficaz pro estilo de jogo, pro jogo que se submetia ali, pro que a partida pedia. Óbvio que o Flamengo não jogou tão mal assim, o Flamengo se mostrou um time muito bem treinado, eu acho que obviamente foi dominado, foi subjugado pelo Bayern, e aí não é demérito nenhum, o time do Bayern é um colosso de time, mas eu acho que o Flamengo poderia ter feito algo melhor, mas não tão bonito, tão plástico, tão, sei lá, que tentasse convencer ou que tentasse surpreender as pessoas, né? Isso ficou a cargo do Fluminense. Você viu o Fluminense jogando de uma forma efetiva, de uma forma... O Renato Gaúcho mudou o estilo de jogo, mudou a escalação. Se eu não me engano, jogou com 3 zagueiros, coisa que ele não tinha feito ainda. Mudou o estilo de jogo, jogou ali um pouco mais... de uma forma mais reativa, mas não abrindo mão do jogo, sem adiantar muitas linhas para dar contra-ataque para Inter de Milão, que é um time que está acostumado com isso, que vem com esse DNA do Inzaghi, né, que saiu de lá. Um time de um contra-ataque muito forte, que jogava um pouco mais recuado e saía no contra-ataque. Então o Renato Gaúcho adotou a estratégia correta para o jogo. Corretíssimo. Óbvio, o Fluminense poderia ter perdido? Poderia. A Inter teve chance de fazer gols. Mas o Fluminense fez um jogo muito digno. E o Flamengo, por outro lado, eu acho que poderia ter feito algo melhor. Poderia ter adotado a estratégia melhor para aquele jogo. Poderia ter jogado de uma outra forma, né? Baixado um pouquinho as linhas,
Jogado um pouquinho mais. O Flamengo tem 2 jogadores espetaculares para contra-ataque. Bruno Henrique e o Plata. São 2 jogadores velozes, fortes. Poderia muito bem ter explorado isso. Ah, ia perder do mesmo jeito. Pode ser, mas ninguém sabe. Agora, a forma que o Flamengo entrou no jogo, tentando sair, tocando, atrás. E eu não tô falando de chutão, gente. Existem. Se a gente lembra aí do Real Madrid do Ancelotti, tinham jogos que o Real Madrid não saía tocando. O Real Madrid espetava os pontas, lançava os pontos. Era um jogo propositivo, era um jogo de contra-ataque, mas era um jogo consciente, não era chutão. Dá um chutão lá pra. Lembra do Palmeiras do Felipão com o Davidson? Dava o chutão pra ele dar a casquinha? Não era isso. Eram lançamentos conscientes ali, com o Toni Kroos, tudo bem, era uma qualidade absurda, mas era consciente. Era um estilo de jogo consciente, porque, pô, atraía o time adversário para subir a marcação, jogava nas costas. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito isso. Sofreu um pouquinho mais a defesa, obviamente, né? Teria que fazer ali uma linha de 5, de 6. Mas não dá tanto campo pro Bayern jogar. O Bayern fazia a intermediária ali, era a festa, velho. O Bayern dominava na intermediária ali, não tinha ninguém marcando. O Gerson e o Pulgar não chegava para marcar e, pô, sabe, tava assim, o Flamengo entrou para querer jogar mesmo, para querer enfrentar, mas o Flamengo não tinha punch, não tinha cacique para poder enfrentar o Bayern. E aí cai naquela questão, eu acho que não é feio você reconhecer a sua inferioridade, você reconhecer suas limitações e jogar de acordo com elas. Você olhar para o time adversário, ver os pontos fortes, ver os pontos fracos, tentar neutralizar os pontos fortes, tentar jogar no erro, no ponto fraco deles, e pronto. Você não precisa mostrar para o adversário que esse é o meu estilo de jogo e eu vou jogar assim, né? E se eu vou ganhar de você do meu jeito. Não. E fica uma lição para o Palmeiras agora contra o Chelsea. O Chelsea tem um meio campo muito forte, apesar do desfalque do Caicedo, eu acho que o meio campo ainda é muito forte, é um meio campo com muita qualidade, então aí caberia ao Abel, ao Palmeiras, eu acho, é a minha opinião, fortalecer o meio campo, nem que isso nem que fosse necessário jogar com 3 volantes, então jogar com Rios, Emiliano Martínez e Aníbal, dar uma fortalecida no meio campo, ganhar o meio campo, neutralizar o ponto forte do Chelsea, que é o meio campo, fazer um jogo consciente, um jogo maduro, um jogo competitivo, e que não seja assim, eu vou jogar do meu jeito, né? Eu vou jogar só atacando ou vou jogar só defendendo. Eu vou jogar de acordo com as qualidades do seu time e tentando neutralizar as qualidades do adversário. Então eu acho que essa rodada ela deixou essa lição, né, pra gente. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Botafogo, eu acho que foi adotada a estratégia correta. O que pecamos foi na efetividade. O Palmeiras poderia ter liquidado o jogo no tempo normal. Não liquidou por falta de efetividade, por falta de qualidade. Então acho que fica essa lição pra gente. Até mesmo o jogo do Real Madrid, a gente olha pro Real Madrid tem horas que baixa a linha, tem horas que sobe a linha, tem hora que marca a pressão, tem hora que marca lá embaixo. Não é um time que se adequa ao clima do jogo, ao momento do jogo, a como o jogo pede, aos jogadores que o jogo pede. É um time que não tem vergonha de recuar, é um time que não tem vergonha, e por isso que é muito campeão, é muito competitivo, por isso que é super vencedor, porque ele quer ganhar, o DNA dele é de vencedor. Como que eu tenho que ganhar? Ah, você tem que ganhar sim, você vai sofrer. Então eu vou ganhar sim. Eu quero ganhar, não me importa. Ah, mas assim é um jogo feio, mas eu quero ganhar. Ah, mas assim é muito bonito, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Então eu acho que o Palmeiras tem que entrar para competir dessa forma. Aí cabe, logicamente, ao Abel. O Abel ganha muito bem para pensar isso, não sou eu. Eu tô dando minha opinião aqui, de barrigada, olhando assim o estilo de jogo. Mas obviamente o Abel deve estar estudando, a comissão deve estar estudando e vendo o que pode fazer para esse jogo. Então ficou uma lição nesse jogo pro Palmeiras, nos 2 jogos dos 2 brasileiros. Às vezes, a convicção vira teimosia. E aí essa lição fica pro Abel também. Porque o Abel tem algumas convicções que já se tornaram teimosia, né? E essa teimosia pode eliminar o Palmeiras. Então que ele saiba, ele coloque o Palmeiras acima das convicções dele, acima da teimosia dele e fala, ó, eu quero ganhar. Ah, mas eu não gosto de tal estilo de jogo. Mas se for pra ganhar, eu vou fazer. E é isso que importa. E por fim, eu queria dar só um pitaco sobre o Estevão, porque eu não vou gravar um vídeo só sobre isso, eu vou gravar já tudo junto aqui. Eu tô vendo muita gente falando que o Estevão, que assim, não vai jogar, não sei o que e tal, que se o Estevão jogar muito, vão reclamar que ele só joga porque ele só jogou porque era o Chelsea. Se jogar pouco, vão reclamar porque falou que ele amarelou porque era o Chelsea. Eu acho que assim, o Estevão ele tem que se concentrar,
E ele tem que encarar esse jogo como o jogo da vida dele. Sabe por quê? Porque o Estevão não treina com o Chelsea. O Chelsea acabou de contratar outro atacante aí. É João Pedro, se não me engano, né? Acabou de contratar outro atacante novo também. A concorrência dele está absurda, está muito forte. Então ele tem que encarar esse jogo como se fosse um primeiro treinamento dele, como se fosse o teste. Vamos assim. Como se fosse o teste. Sabe peneira? Você já fez? Não sei se vocês já fizeram peneira de futebol. Quando você vai fazer peneira, você dá a vida ali pra você passar. E eu acho que o Estevão tem que encarar esse jogo como se fosse uma peneira, né? De futebol. A peneira mais importante da vida dele. Que se ele fizer um jogo espetacular, com assistência, ou gol, ou marcação, ou aplicação tática, o próximo time dele, o Chelsea, os seus companheiros de grupo vão olhar e falar, pô, tá chegando um cara aí. Tá chegando um cara aí que vai roubar nossa vaga. Agora, se ele for um completo fracasso, capaz de os caras falarem assim, vixe, velho. Quando foi testado a primeira vez com a gente aqui, já não mostrou o nível que deveria mostrar. Acho que é melhor já emprestar. Obviamente que não vai ser nessa gravidade, acho que o Chelsea vai tentar ter paciência com ele, mas é uma chance dele provar pro Chelsea que ele tem valor. Então é isso e provavelmente não vou voltar aqui até o pós-jogo de sexta. Não tô muito bem, velho, essa semana tô muito ansioso, tô desesperado, deu diarreia, deu um monte de coisa ansioso por causa do jogo. Mas é isso, essa é a graça de ser torcedor. Domingo eu tava em êxtase feliz e agora eu tô apreensivo. E a gente vive por isso. Beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever, deixar seu comentário aí, dar uma moral. Vamos debater sobre o assunto, se você concorda ou discorda. E tamo junto, valeu.